Olá, bom dia! Este é o Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. O primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. O mal de Alzheimer é uma doença sem cura, que atinge 44 milhões de pessoas no mundo. Só no Brasil são cerca de 1.200.000. E de acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, esse número vai triplicar nos próximos 30 anos. Mário tem 84 anos e há 5 foi diagnosticado com Alzheimer. Os lapsos de memória característicos da doença fazem com que ele enfrente dificuldades para realizar algumas tarefas. Quem cuida dele é a esposa Maria das Graças. No começo foi muito difícil, no meio foi muito difícil, dentro de 5 anos. Agora não, agora melhorou muito, muito mesmo. Nós descobrimos o HUB, que é quem nos ajuda muito, porque quando você descobre um Alzheimer na pessoa assim, você tem que ter ajuda, você não pode ficar sem ajuda. O Alzheimer é a forma mais comum de demência na terceira idade, responsável por cerca de 70% dos casos, segundo a Organização Mundial da Saúde. A cada ano, são registrados cerca de 10 milhões de novos casos da doença. O Alzheimer atinge as células do cérebro de forma progressiva e irreversível. Aos poucos, os neurônios degeneram e morrem, afetando a memória e outras funções mentais. A doença não tem cura, mas os sintomas podem ser amenizados com acompanhamento médico. O diagnóstico precoce, feito inicialmente, é extremamente importante para promover o tratamento adequado e diminuir o sofrimento do paciente e da família. No Brasil, o Sistema Único de Saúde, o SUS, oferece tratamento integral e gratuito para pacientes com Alzheimer. O sintoma inicial mais comum é a dificuldade de lembrar de acontecimentos recentes. Na medida em que a doença evolui, o paciente apresenta dificuldades de se comunicar, fica desorientado com frequência, perde-se com facilidade, não consegue realizar tarefas cotidianas e pode apresentar comportamento agressivo. Com esse conjunto de sintomas, o paciente fica totalmente dependente dos cuidados de outras pessoas, como parentes ou enfermeiros. Engravidar mais tarde tem sido uma escolha cada vez mais comum entre as mulheres. Por dia, pelo menos um parto ocorre em mulheres acima dos 50 anos. Rosana foi mãe aos 52 anos por fertilização. Os filhos Rafael e Anitta são gêmeos e têm 9 anos. A gravidez tardia foi uma consequência da carreira profissional. Eu sempre quis ter uma família, porque eu vim de família italiana, então a gente adora reuniões familiares, valores familiares, mas eu sempre me senti eterna. Então eu sempre pensava mais no meu trabalho do que na minha vida pessoal. Segundo dados do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2015, houve um aumento de 40% nos casos de gravidez acima dos 50 anos, o que representa, em média, um parto por dia no país. Para os especialistas, a gravidez a partir dos 35 anos é considerada tardia, porque a qualidade dos óvulos começa a cair e aumenta os riscos para o bebê e para a futura mãe. Esses óvulos diminuem. E, além disso, eles não ficam óvulos viáveis. Então, tem uma maior chance de malformações congênitas. Então, CREMESP enxerga que tem uma fase boa para fertilidade. Adiar a gestação é uma decisão pessoal. A tecnologia da reprodução humana permite que uma gravidez aconteça em qualquer idade. Com o congelamento de óvulo, a mulher verdadeiramente atingiu o apogeu da emancipação. Por quê? Ela não precisa de mais nada. Porque a única coisa que piora com a idade feminina é a qualidade e o número de óvulos. Rosana não se preocupa se a adolescência dos filhos vai coincidir com as etapas do envelhecimento dela. A meta é passar o máximo tempo possível com eles. Eu quero criar meus filhos mais éticos, responsáveis, alegres, com valores do amor, com valor do respeito. Isso vai depender de mim, do tempo que eu estiver com eles. Com a popularização das tatuagens, também cresceu o número de estúdios que oferecem o serviço em Salvador. Mas antes de encarar a agulha, vale tomar alguns cuidados para evitar problemas.
A primeira tatuagem de Ana Paula foi feita quando ela tinha 16 anos e escondida do pai. Depois, tomou gosto e fez outras. Quase todas as vezes, ela pesquisou bastante sobre quem ia fazer o procedimento. Quando deixou essa preocupação de lado, veio a dor de cabeça. Depois da cicatrização, começou a perder, desbotar e ficou borrado. Você não conseguia entender a frase. E aí foi um arrependimento que eu levei um tempão para tirar, né? Os cuidados na hora de escolher quem vai fazer a tatuagem são muito importantes para garantir a segurança no procedimento. Recentemente, a Codecom e a Vigilância Sanitária fizeram uma operação para fiscalizar os estúdios de tatuagem de Salvador. Dos 39 vistoriados, 20 apresentaram irregularidades como produtos fora do prazo de validade e falta de informação do fabricante. Binga é tatuador há quase 40 anos. Ele teme que os péssimos profissionais prejudiquem quem faz um bom trabalho. A classe toda sofre. É como, por exemplo, um dentista que não tem equipamento para esterilizar os materiais e tem outros que têm o consultório totalmente preparado. Então, suja a classe, qualquer que seja a classe. Segundo essa dermatologista, escolher um estúdio que não ofereça boas condições de segurança e higiene no procedimento pode causar graves problemas à saúde. Pode causar problemas graves como alergia, como infecção, pode causar dermatite contágio, pode causar sarcoidose, que é uma situação bem séria que acontece na pele desencadeada pelo pigmento da tatuagem. Pode ter infecção na fase aguda. Então, assim, é um leque muito grande de complicações que podem acontecer em função desse material inapropriado. Para evitar complicações, o cliente deve checar os produtos que serão usados no procedimento. Tem que olhar a data da validade da tinta, que foi justamente esse problema comigo, né? Saúde. Vamos ver alguns sinais. Dor de cabeça. Dor de barriga. Febre. Dor nas costas. Vômito. Soro. Exame de sangue. Agora vamos ver alguns destes sinais em frases que falem sobre o assunto saúde. Ontem meu irmão passou mal. Ele não estava se sentindo bem. Os sintomas dele eram febre, ele vomitou e teve dor de cabeça. Meu pai levou o meu irmão para o hospital. Ele ficou no soro. Depois disso, meu irmão melhorou e já está se sentindo bem. Mais de 45 milhões de pessoas no Brasil têm algum tipo de deficiência. Isso representa 24% da população. Vamos lembrar agora os direitos assegurados pela Lei Brasileira de Inclusão, que ainda não são cumpridos. Aos 3 anos de idade, a Ana Caroline já demonstrava algo diferente no desenvolvimento. Hoje, aos 11 anos, ela é diagnosticada com uma malformação no cérebro e precisa da cadeira de rodas. A mãe e a irmã dela ajudam nas tarefas diárias, sair pela porta de casa, passear nas ruas do bairro quase sem calçadas, até mesmo tentar pegar um ônibus se torna um desafio. Uma vez, nós estávamos na parada de ônibus há mais de 1 hora esperando o ônibus. Quando o ônibus chega, o elevador não funciona. E simplesmente o motorista diz, ó, que eu tenho que pegar outro, a senhora vai ter que pegar outro ônibus, porque eu não vou ter como, o elevador não funciona e eu não vou ter como carregar ela. As dificuldades já começam no primeiro compromisso que a Ana tem no dia. Esse aqui é o caminho que elas fazem de segunda a sexta para ir para a escola. Como se não bastasse o intenso calor, os obstáculos na pista tornam esse trajeto de mais de 20 minutos muito mais difícil.
Esse aqui é só um exemplo do que muitas famílias no país ainda enfrentam para exercer direitos básicos, como ir estudar, ir a uma consulta médica ou até mesmo fazer uma atividade de lazer. 45 milhões de pessoas no país têm alguma deficiência física ou intelectual, de acordo com o IBGE. A Lei Brasileira de Inclusão, em vigor desde 2016, garante uma série de direitos a este público e estabelece punições para discriminação. Mas muito ainda precisa ser feito. Só 1% das vagas de trabalho é destinado a pessoas com deficiência. Menos de 5% das ruas do Brasil têm rampas para cadeirantes. Apenas 26% das escolas são adaptadas para esses alunos. E o transporte público em 88% dos municípios brasileiros descumprem as regras de acessibilidade. O secretário executivo da Secretaria da Pessoa com Deficiência do Amazonas acredita que ainda estamos longe das melhorias necessárias. A Lei Brasileira de Inclusão ela veio para nivelar isso, mas está faltando efetividade em muitos pontos. Nós temos muita coisa para comemorar, né? Muitas conquistas, muitos avanços, mas a gente ainda tem muito, a gente tem que trabalhar no monitoramento, no acompanhamento, na fiscalização. As pessoas com deficiência estão cansadas. Elas não querem mais aquilo que era oferecido. Elas querem mais, elas querem se desenvolver, elas querem oportunidades. E é isso que nós pedimos, que as pessoas que desenvolvem isso coloquem ela no contexto da discussão, na participação, para que a gente alcance o objetivo que a gente espera. E o Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o nosso número, 021 974 522 300. Muito obrigada pela companhia. Tchau.